Muita gente leu, muita gente achou que havia aprendido com aquilo porque o seu interesse fora despertado para outros assuntos e, portanto, foi uma espécie de escola para o país inteiro e que podia ter continuado. É um mundo total que nos abriu, digamos, o espaço para a grande aventura humana ao nível da filosofia, da história, da ciência e da poesia. E eu fui recolhendo aquilo por um certo carinho, por alguma razão. E o que é certo é que ninguém tem a quantidade de coisas que eu tenho disso. 7 cartas a um jovem filósofo. Ai, 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 ai. Diário de Alcestes. O que é isto, Diário de Alcestes? Diz-me alguma coisa. Diz, sim senhor, mas é preciso lê-lo. E depois ler fico a saber. Sabe, cometo ações como um poeta comete versos. Os meus atos são da mesma raça. A cultura em Portugal, sobretudo em certas camadas sociais, era muito rudimentar. E o que mostra o professor Agostinho é uma enorme, por um lado, uma enorme capacidade de pesquisa e de recolha de informação. Só é possível fazer-se aquilo que ele fez, não é, com um grande amor aos outros. O Spinoza dizia que nós, os homens, creem-se livres no pensamento porque ignoram quais são as forças que os impelem aos seus desejos e aos seus pensamentos. Isso é que é interessante. Ele percorre o país sozinho ou acompanhado de um dos seus mecenas conhecidos, de Fernando Rao, e faz palestras e conferências. Divulga o saber, projeta filmes, discute filmes, projeta slides. Isto nos anos 30 e nos anos 40 é perfeitamente revolucionário. E como sabia onde eu ia ouvi-lo. Uma das coisas onde eu ia era a Voz do Aquário. Fazemos cursos na Voz do Aquário. Iriam fazer com que aqueles que sabiam ler pudessem ler a núcleos de analfabetos e todos juntos discutir aquilo que lhe era apresentado ali, que de facto é uma ideia extraordinária, digamos assim. As palestras eram sempre sobre um determinado assunto, lições no fundo. Mas em 43 começaram a surgir dificuldades com a polícia da ditadura. Foram notificados de que não podia fazer-se a conferência porque à última hora o Barão Civil tinha proibido. Entretanto, o professor Agostinho Silva chegava às tarrés. Há conferência ou não há conferência? Claro que há. Da PIDE apareceu lá e prendeu toda a gente que tinha estado lá. Porquê? Porque acharam que aquilo era subversivo e não sei que mais. A partir daí, os cadernos passaram a ir à censura. O governo de Salazar dizia: eu não queria que as pessoas viessem a desenvolver aquilo que para Agostinho é tão explicitamente uma preocupação, que é a capacidade de pensar e de organizar pensamento próprio. Portanto, essa indicação vem explicitamente do gabinete de Salazar, dizendo que está perfeitamente desgostoso com o percurso pessoal que aquele professor Jorge Agostinho da Silva está a levar e, portanto, recomenda uma atenção especial. Há uma parte significativa de ameaças de morte, de insultos, a coleção de correspondência que Agostinho emitia e que Agostinho recebia era criteriosamente fotografada na altura. O Salazar era um filho da Santa Amada Igreja, mas de uma Santa Amada Igreja retrógrada. E a Igreja submeteu-se ao Salazar, porque numa dada altura inverteu-se a situação. Não era ele que apoiava a Igreja, mas era a Igreja que o apoiava a ele.